Muito bem, gente. O citoplasma, né, uma região importantíssima da célula, tá? É uma região onde a gente pode dizer assim que cumprem-se, né, as funções celulares. Tá? É claro que a membrana tem as suas funções, especialmente transporte, né? O núcleo tem a sua função de armazenar o material genético, mas a maior parte do metabolismo celular é citoplasma. Tá? Quer dizer, o núcleo manda e o citoplasma obedece. Né? O citoplasma trabalha. Certo? Então, ele é importantíssimo sobre esse aspecto. E o que é citoplasma, então? Citoplasma é tudo aquilo que está entre o núcleo e a membrana. Né? Estando entre o núcleo da célula e a membrana, é a citoplasma. Né? Bom, o citoplasma ele é subdividido em duas regiões. Tá? O citoplasma indiferenciado, tá? Que também é chamado de hialoplasma, citosol, matriz citoplasmática, tudo é a mesma coisa, que é um coloide, tá? Que é um coloide, quer dizer, é um material gelatinoso, né? É uma gosma, né? É um material gelatinoso, formado de água, sais minerais, né? Sais minerais são os famosos íons, né? Na+, Cl-, K+, cálcio 2+, magnésio 2+, etc. Água, sais minerais, açúcares como a glicose, aminoácidos, proteínas, alguns lipídios ali e tal, etc. Tá? Então, isso é a matriz citoplasmática, é o citoplasma indiferenciado. Tá? Por que indiferenciado? Porque não tem forma. Ele não tem forma, ele é amorfo. Né? Amorfo, não tem forma, ele é uma gosma. Tá? E nós temos o citoplasma diferenciado. Né? O citoplasma diferenciado. Que aí nós temos as inclusões e as organelas. Tá? As inclusões e as organelas. As inclusões, elas não têm função vital. Elas não têm função vital na célula. Quer dizer, se ela estiver presente, bem, se elas não estiver presente, amém. Tá? Elas nem sempre estão presentes. Tá? Inclusive, algumas podem estar presentes depois desaparecer. A gente fala que as inclusões podem ser transitórias, tá? Então, não tem função vital. E as organelas, chamadas também de organoides ou orgânulos, né? Elas têm uma função vital. E aí, se você tirar uma organela, ou se você prejudicar o funcionamento da organela, você pode matar a célula. Tá? Você pode matar a célula. Isso é um conceito muito importante. Tá? Inclusões. Gente, falar muito rápido de inclusões. Tá? Inclusões não têm função vital, certo? E, geralmente, são representadas por acúmulos de substâncias dentro das células. Tá? Acúmulos de substâncias, certo? Então, nas células vegetais, as inclusões mais comuns são os acúmulos de sais de cálcio, como acontece nas ráfides. Gente, isso aqui é microscopia eletrônica, tá? Isso aqui está ampliado umas 20.000 vezes, tá? Então, esse palito de dente que você está vendo aí, ó, esses palitos de dente aí, tá? Isso aí são ráfides, cristais de sais de cálcio. E esse outro também, dentro da célula, aqui, ó, parecendo uma estrela, toda pontuda, né? A gente chama de drusa, tá? É um acúmulo de sais de cálcio também. Tá? Então, em células vegetais, né, no citoplasma das células vegetais, a gente vai encontrar esses cristais em forma de drusa, em forma de estrela, tá? Ou em forma de ráfido, em forma de palito de dente. Tá? Então, isso é muito comum em células vegetais. Células animais, a gente vai encontrar gotas de lipídio. Algumas gotas de lipídio. Células do fígado, por exemplo, a gente pode encontrar gotas de lipídios, gotas de pigmentos. Tá? E em bactérias, até bactéria pode ter inclusão. Geralmente, as inclusões são gotas de lipídios, essas brancas aqui, né? Gotas de lipídios, acúmulos de pigmentos ou acúmulos de sais minerais, como essa linhazinha preta aqui no meio, né? Pontilhadinha. Isso aqui é acúmulo de sais minerais. Então, isso aí é chamado também de inclusões, tá? De inclusões. Então, a inclusão é isso, tá? Acúmulo de substância dentro da célula, não tem função vital, tá? Se eu tirar essa drusa aqui, a célula não vai achar ruim, não, tá? A célula não vai achar ruim, tá? Então, inclusão, você só precisa saber isso. Agora, vamos para as organelas.
Quando a gente vai para as organelas, aí tem aquela listinha clássica, né, de organelas: ribossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, plasto, centríolo, né, vacúolo, tem aquela lista de organelas, né? Agora, tem uma organela, tá? Tem uma organela que adquiriu esse status de organela, passou a ser chamado de organela mais recentemente, tá? Mais recentemente, no começo aí da década de 1990, que ela passou a ser considerada organela. A maioria das organelas aí é de 1950, né, que foram descobertas e tal. A maioria delas, tá certo? Mas essa organela, então, essa estrutura passou a ser considerada organela mais ou menos aí em 1990, que é o citoesqueleto. Tá? É o citoesqueleto. O esqueleto celular. O esqueleto celular. Tá? O esqueleto celular, gente, ele é formado de estruturas de natureza proteica. Tá? Antes de 1990, tá? O pessoal achava que era simplesmente um esqueleto. Tá? Sustentação, mais nada. Tá? Proteínas dentro da célula que tinham uma função de sustentação, mais nada. Tá? Então, daí veio o nome citoesqueleto, esqueleto celular. Tá? Depois foi descobrindo que não era só isso. Tá? Não era só isso. Que não era só a sustentação. Tinha outras funções mais importantes que a sustentação. E aí passou a ser chamado de organela. Tá? Então, o citoesqueleto é formado de filamentos de proteína, são todas estruturas de natureza proteica. Tudo é proteína, tá? Citoesqueleto é proteína, certo? Então, existem filamentos de actina, que são filamentos finos, miosina, que são filamentos espessos, citoqueratina, que são filamentos intermediários. Então, a gente tem vários tipos de filamentos dentro da célula, de espessuras diferentes. Tá? Microtúbulos, quer dizer, tubo, ele é furado, ele é um tubo. Tá? Formado de uma proteína chamada tubulina. Tá? Aí existe a tubulina alfa e a tubulina beta. E proteínas motoras, chamadas principalmente, as duas mais importantes, a dineína e a cinesina. Certo? Proteínas motoras extremamente importantes. Dineína e cinesina. Tá? Nessa foto aqui, nós temos 4 células. Tá? Em azul está o núcleo das células. Em vermelho e em verde estão elementos do citoesqueleto. Elementos do citoesqueleto. Tá? Então, existe uma técnica que a gente marca estruturas dentro da célula com anticorpos fluorescentes. Tá? Então, por exemplo, esse vermelho aqui é a actina. Esse vermelho aqui é a actina. Tá? A actina ela fica próxima da membrana das células. Ela fica próxima da membrana das células. Por isso que eu sei que esse vermelho aqui é a actina. Eu pego um anticorpo contra a actina, quer dizer, um anticorpo que se liga na actina, tá? Coloco um pigmento vermelho fluorescente nesse anticorpo, um pigmento vermelho fluorescente nesse anticorpo, e injeto esse anticorpo na célula. Injeto o anticorpo na célula. O anticorpo vai ligar onde tiver a actina, que é na periferia da célula. Na periferia da célula que tem mais actina. Então, o anticorpo vai ligar na actina, que fica na periferia. E tem um pigmento verde fluorescente. Então, a gente ilumina com luz ultravioleta, e aí dá essa fluorescência vermelha. Tá? Esse verde aqui, eu não sei te falar o que é, não. Qual proteína do citoesqueleto que é, não. Pode ser microtúbulo,
pode ser microtúbulo. Vamos supor que seja microtúbulo. Tá? A gente tem, porque a proteína muda, o corante é o mesmo, a proteína muda, né? O microtúbulo não é verde, depende do corante que você usar. Então, o pigmento você usar. Então, vamos supor que seja microtúbulo. Tá? Então, eu pego um anticorpo contra microtúbulo com o pigmento verde, ele vai ligar nos microtúbulos, ilumina com luz ultravioleta, dá esse brilho esverdeado. E o DNA é fluorescente. O DNA não precisa de anticorpo, não, ele é fluorescente. Tá? O DNA tem fluorescência azul, azul arroxeada. Então, nem precisa de pigmento, não. E ele já tem a fluorescência própria. Tá? A região do núcleo, então, já tem fluorescência própria. Então, aqui nós temos componentes do citoesqueleto marcados com uma técnica de fluorescência. Tá? Ó, marcação usando técnica de imunofluorescência. Imuno, porque é um anticorpo. Imuno, porque é um anticorpo. Marcado com pigmento fluorescente. Entendeu? Então, essa técnica chama imunofluorescência. É muito usada, tá? Em pesquisa. Técnicas de imunofluorescência para marcar substâncias dentro da célula. Então, aqui, ó, filamento, microtúbulo, proteína motora. Vamos falar dos filamentos e microtúbulos primeiro. Tá? Primeiro, filamentos e microtúbulos. Então, aqui está o filamento de actina. O filamento de actina é um filamento fino. Ele tem 7 nanômetros. 7 nanômetros. Tá? 7 nanômetros é 7 vezes 10 a menos 9 do metro. 7 vezes 10 a menos 9 do metro. Ou seja, isso aí. Né? 7 nanômetros. Tá? É a espessura dele. Filamento fino. A gente chama isso de filamento fino. O filamento de actina ele é formado de moléculas de actina. Cada bolinha dessas é uma molécula de actina, que elas se juntam para formar o filamento. Tá? Para formar o filamento. Então, o filamento de actina é um polímero, tá? De actina. São várias moléculas de actina ligadas umas nas outras. E torcido, né? Igual você está vendo aí. Então, tem gente que olha isso aí e acha que é DNA. Isso não é DNA, não. Tá? Isso é actina. Esse filamento torcido aí. 7 nanômetros de espessura. Não precisa decorar isso aqui, não. Viu, Thales? Não vai decorar isso aqui, não. Aqui nós temos um filamento intermediário. Tá? De 8 a 12 nanômetros de espessura. A gente tem também filamentos espessos, tá? De 15 a 20 nanômetros de espessura. Certo? Então, esses são os filamentos. Aqui está representado o filamento fino, né, de actina, e o filamento intermediário. Agora, aqui é microtúbulo. Microtúbulo é formado na proteína chamada tubulina. Então, tem a tubulina alfa e tem a tubulina beta. Elas se ajuntam, tá? Formam um dímero, duas unidades. Um dímero de tubulina. Um dímero de tubulina. Certo? Bom, aí esse dímero junta com outro, 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 e vai formando um tubo. Tá? Então, o microtúbulo é uma polimerização, tá? De dímeros de tubulina. Então, primeiro a tubulina alfa liga com a beta, depois elas vão ligando, formando, né, uma espiral, que é um microtúbulo de 25 nanômetros de espessura. Tá? Crianças, não precisa guardar essas espessuras, não, tá? Por enquanto, não. Na faculdade,
provavelmente eles vão perguntar isso para você em prova. Mas não precisa guardar isso por enquanto, não. Só saber que o microtúbulo ele é formado de tubulina. Os filamentos são formados de outras proteínas, tá? Conforme eu falei aqui, actina, miosina, citoqueratina, tá? São outras proteínas, certo? Bom. E nós temos as proteínas motoras, né? Nós temos as proteínas motoras, dineína e cinesina. Proteínas motoras, tá? Então, está aqui, né, uma representação artística de uma proteína motora. Uma representação artística. Artística, tá? Dá um descontozinho aí. Isso aqui embaixo era para ser um microtúbulo, tá? Era para ser um microtúbulo, só que microtúbulo tem que ser exatamente desse jeito assim. E aqui não está, é uma representação artística, não briga não, tá? Aqui é um microtúbulo. Aqui uma vesícula citoplasmática membranosa. O que é uma vesícula citoplasmática membranosa? É qualquer vesícula, qualquer bolinha, tá? Presente no citoplasma, envolvida por membrana. Envolvida por membrana. Então, vamos supor, tá? Por exemplo, contém enzimas digestivas. Por exemplo, tá? Que essa vesícula aí, por exemplo, contém enzimas digestivas. Por exemplo. Então, a célula, né, produziu essa vesícula. Produziu essa vesícula. Só que a enzima digestiva vai ser necessária aqui, ó, lá longe. Como é que a vesícula vai lá? Como é que ela vai lá? Então, a vesícula vai lá carregada por uma proteína motora, presa ao microtúbulo. Geralmente, microtúbulo. Geralmente é microtúbulo. Então, tem um microtúbulo aqui embaixo. Eu sou a proteína motora, tá? Eu sou a proteína motora. Eu vou segurar a vesícula lá em cima, tá? E vou carregar ela em cima desse microtúbulo, como se fosse uma estrada, tá? Aliás, se você reparar, você está vendo que tem mais estradas passando ali atrás, com mais vesículas sendo transportadas, tá? Então, é a via de transporte de vesículas dentro da célula. Proteína motora, tá? Presa no microtúbulo, geralmente é microtúbulo, carregando uma vesícula contendo alguma substância importante lá dentro. Tá? Então, isso são as famosas proteínas motoras. Tá certo? Ok? Então, o citoesqueleto, formado por estruturas de natureza proteica, filamentos, microtúbulos, proteínas motoras. Então, aqui, gente, olha aqui, ó, tá? Você tem um microtúbulo, tá? Você tem um microtúbulo. Essa coisa enorme aqui em cima é uma vesícula. Ela tem proteínas na membrana dela. A proteína motora, ela se prende no microtúbulo e prende nessas proteínas da vesícula. E ela vai carregar a vesícula. Ela vai andar aqui embaixo, presta atenção, ela vai andar aqui embaixo, carregando a vesícula. Tá? E é exatamente assim. Isso é um desenho, isso é uma animação, mas é baseado no que a gente conhece. Tá? Ela caminha, gastando ATP, gastando energia. É um processo ativo. Tá? E ela carrega essas vesículas para lá e para cá. Essa proteína motora aí, é a cinesina. Essa aí é a cinesina, mas podia ser a dineína também. A dineína é muito parecida. Tá? Essa aí é a cinesina. Então, ela faz esse movimento. Olha que doideira. Tá? Olha que doideira. Uma proteína que anda. Tá? Presa na estradinha, que é o microtúbulo, carregando nas costas a vesícula membranosa. Olha o movimento da membrana, olha. Repara aí a membrana, como é que ela movimenta. Ela tem uma fluidez.
Repara, os caras foram muito felizes nessa animação, muito bem feito. Vira e mexe aparece aí no Instagram, né? E aí vem até meme, né? Tem até meme disso aí. Eu carregando meus problemas, né? Eu carregando meus boletos para pagar, não sei o que e tal. Eu carregando meus problemas. Então, vira e mexe, isso aí aparece aí no Instagram, tá? Vira e mexe. Então, essa animação aí, mostrando a cinesina, proteína motora, andando em cima do microtubo, transportando uma vesícula membranosa. Lá dentro tem alguma substância lá que está sendo necessária. Tá? Então, a proteína motora, né? A proteína motora está aí, a cinesina, né? Essa aqui, a cinesina, está aí. Né? Agora, aqui ó, nós temos as outras proteínas motoras. Proteínas motoras, não, desculpa. Filamentos e microtúbulos. Né? Então, os microtúbulos, gente, eles se originam na região do centríolo. Os microtúbulos estão relacionados com o centríolo, que nós vamos falar mais na frente. Tá? Então, eles ficam nessa região mais no meio da célula. Os microfilamentos de actina, eles ficam mais na periferia da célula. Tá? E também sustentando estruturas como as microvilosidades, né, que são diferenciações da membrana. Então, a actina sustenta essas microvilosidades. Filamentos intermediários, eles estão presos na membrana em alguns pontos específicos de fixação de uma célula na outra. Então, é isso. Tá? Então, nós temos exemplos aí. Aqui nós temos uma célula, né? Em verde aqui estão os microtúbulos. Em verde aqui estão microtúbulos, tá? Com a técnica de imunofluorescência. Em roxo aqui é o núcleo, e em vermelho aqui são vesículas contendo substâncias que estão sendo transportadas em cima desse microtubo. Isso aqui é uma célula de pigmentação de pele de sapo. Essas vesículas alaranjadas aí, fluorescentes também, é melanina. Tá? Então, isso que leva a melanina para a pigmentação da pele do sapo. Tá? Essa célula aqui é uma célula, então, de pigmentação. Então, transporta a melanina, né, ligada aí no citoesqueleto. Tá? Aqui, ó, a técnica de imunofluorescência, né? Que eu falei com você, você tem o filamento, o microtubo, anticorpos com um pigmento fluorescente. No caso aqui, verde. Né? Então, injeta o anticorpo, ele prende na substância com o pigmento fluorescente. Aí pode ser pigmento verde, pode ser pigmento azul, pode ser pigmento vermelho. Né? Então, você vê nessa célula aqui, ó, vermelho aqui em volta é actina. Microfilamento, actina. Microfilamento de actina, em volta, na periferia da célula. Tá? Então, você vê esse vermelho na periferia aqui, ó, é microfilamento de actina. E esse verde aqui está com cara de microtúbulo. Tá? Gente, presta atenção. Caiu uma questão disso no Enem. Tá? Pegaram pesadíssimo. Tá? Basicamente, sem dar nada para você raciocinar, perguntaram qual era a proteína do citoesqueleto que fica próxima da membrana. Sem dar elemento nenhum para você raciocinar. Perguntaram isso. Qual proteína do citoesqueleto que está ali junto da membrana? Tá? Actina. Certo? Essa vermelhinha aí. Tá? Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Não tem condição. Tá? Isso aí, mesmo eu falando isso na aula, a pessoa não vai lembrar disso nunca. Tá? Não vai lembrar disso aí nunca. Ninguém vai achar que isso é importante, vai ser cobrado numa prova. Tá? Olha aqui, ó. Nós temos a membrana da célula e aqui as tais microvilosidades, que nós vamos falar lá na gravação lá de diferenciação de membrana, as microvilosidades. Né? Então, aqui a membrana para baixo é o citoplasma. Então, as microvilosidades, gente, são aquelas projeções da membrana, né?
para aumentar a absorção de nutrientes. Vocês sabem disso, né? Vocês já estudaram isso alguma vez. Então, essa microvelocidade ela é sustentada por filamentos de proteína, por filamentos de actina, tá vendo? Os filamentos de proteína entram lá dentro. Isso aqui é microscopia eletrônica, super ampliado. Isso aqui deve estar umas 100 mil vezes de ampliação, né? Os filamentos de actina formando feixes, ó, e entrando dentro da microvelocidade para fazer sustentação de microvelocidade. Tá? Então, isso aí está mostrando exatamente esse papel, né? Também da actina, né? Do citoesqueleto, sustentação de partes das células. Tá? Transporte, né? Proteína motora, sustentação, tá? São essas funções aí do citoesqueleto. Tá bom? Muito bem. Então, o citoesqueleto é uma organela que eu tinha que falar mais, né? Eu tinha que falar mais, que é uma organela menos conhecida, né, de vocês, e sugiro, leiam um pouco, viu, Thales? Leiam um pouco sobre esse citoesqueleto, tá? Só para entender isso. Filamento, proteína motor, filamento, microtubo, proteína motor. Só para entender isso. É uma página só, não exagera, não, tá? Se você for exagerar, você vai entrar em assunto que é só do mestrado, tá? Então, não exagera, não. Agora vamos para as organelas tradicionais, então, né? Ribossomos, né? Ribossomos. Ribossomos foram descritos em 1954, né? São as menores organelas da célula, né? As menores organelas são formadas de duas unidades pequenas, tá? Duas unidades pequenas. Essas duas unidades, elas são formadas de RNA ribossômico, tá? Com proteína. As duas unidades, tá? Não é uma de RNA, outra de proteína, não. Certo? Então, as duas têm RNA e proteína. Certo? Misturado. As duas unidades. Só assim, ó. Elas podem se soltar, podem se juntar. Para funcionar, tem que estar junto. Tá? O ribossomo montado tem que estar junto. Tá? Agora, o que o ribossomo faz? O ribossomo é responsável pela produção de proteínas. Responsável pela produção de proteínas. Para ele produzir proteína, ele precisa de uma receita. E quem dá essa receita é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele leva a receita, ele leva a instrução para a produção de proteínas. E os ribossomos vão produzir as proteínas. Como é que o ribossomo faz? Ele vai caminhando em cima do RNA mensageiro, vai lendo a informação. Então, à medida que ele vai caminhando aqui, ó, ele entra desse lado, vem caminhando. Esse aqui já entrou um tanto, né? Então, a proteína que está produzindo está saindo aqui. Ó. A proteína que está produzindo. Esse aqui, a proteína está menor. Esse aqui, a proteína está menor ainda. Esse aqui está começando, entendeu? Então, ele vai lendo as instruções e vai montando a proteína, vai montando a sequência de aminoácidos. Gasta energia e tal, tá certo? Gasta energia para isso aí acontecer. Tá? Então, o ribossomo liga no RNA mensageiro, forma o que a gente chama de polirribossomo, vários ribossomos no RNA mensageiro, produzindo proteína. Isso no microscópio... Aqui, ó, aqui tem um detalhe. No microscópio eletrônico aparece assim, ó, super ampliado. Isso aqui está 1 milhão de vezes. Tá? Ribossomo. Com muita fé, você vê uma fitinha ali no meio, com muita fé, né? Que seria o RNA mensageiro. Tá? Que seria a região do RNA mensageiro. Agora, esses polirribossomos, na maioria das vezes, eles aparecem assim, ó, formando espiral. Tá? Formando espiral. Então, você olha no microscópio eletrônico, né? Você vê eles formando essas espirais. Assim. Tá? Essas espirais. Algumas mais bonitinhas, mais feinhas, né? Mas formando essas espirais aí. Tá? Bom, esse ribossomo que está representado aí é o que a gente chama de ribossomo livre. Ribossomo livre. Vou até escrever isso aqui embaixo. Ribossomos livres.
tá? Ribossomos livres. O que é um ribossomo livre? Um ribossomo livre é um ribossomo, tá? Que ele está ligado no RNA mensageiro, porque ele tem que estar ligado no RNA mensageiro, senão não funciona, tá? Mas ele está dentro da célula, espalhada ali pela célula, tá? E ribossomo livre é nesse sentido, tá? Que está dentro da célula, mas ele está espalhado ali pela célula, ele pode estar em qualquer região da célula, tá? Ribossomo é importantíssimo. É a única organela que existe em célula procariota e célula eucariota. Nem citoesqueleto, tá? Nem citoesqueleto. A gigantesca maioria das células procariotas não tem citoesqueleto. Recentemente eles descobriram que uma ou outra aí tem, tá certo? Mas a gigantesca maioria não tem citoesqueleto, tá? Então, o ribossomo é a única organela que está presente em bactéria, protozoário, alga, fungo, planta, animal, tá? Ribossomo é a única organela que você tem para todo lado. Porque a função dele é importantíssima, né, gente? Função de produção de proteína. Proteína não pode faltar, né? Proteína não pode faltar de jeito nenhum, tá certo? Então, esse é o ribossomo. RNA ribossomo, proteína, liga no RNA mensageiro, forma o polirribossomo, produz proteínas, e essas proteínas vão ficar livres aí, essas proteínas vão ser liberadas aí no hialoplasma. O que essa proteína vai fazer aí no hialoplasma? Né? Ela pode ser uma enzima, ela pode ser uma proteína estrutural, ela pode ser uma proteína do citoesqueleto, tá? Vai ficar solta aí no hialoplasma e vai exercer a função dela, tá? Bom, estudando o célula no microscópio eletrônico, em 1952, dois sujeitos descreveram um sistema de tubos dentro de células, tá? Primeiramente dentro de células animais, depois viram que tinha célula vegetal também. Um sistema de tubos, uma rede de tubos dentro do citoplasma. Então, rede pequena, claro, dentro da célula, né? Pequena, retículo. Uma rede pequena, retículo, dentro do citoplasma. Retículo endoplasmático. Tem gente que chama também de retículo citoplasmático. Mesma coisa. São tubos membranosos, tá? Constituídos de tubos e cisternas membranosas. Ramon, o que é uma cisterna? Uma cisterna, gente, é um tubo achatado, tá? Você tem um tubo. Se você achatar ele, chama de cisterna. É um tubo achatado, tá? Então, são tubos cisternas membranosas que percorrem o citoplasma. Atenção! Atenção! Toda vez que eu falar em membrana, tá? Toda vez que eu falar em membrana dentro da célula, tá? Olha que observação importante, ó. Toda membrana que existe no interior da célula tem estrutura semelhante à membrana celular. Tá? É bicamada de lipídio e proteína. Não tem carboidrato, porque carboidrato, vocês lembram, é só do lado de fora da célula. Carboidrato é só do lado de fora da célula. Então, nós estamos falando do lado de dentro, então aí não tem carboidrato. Mas é a bicamada lipídica, proteína, mosaico fluido. Tá? É o famoso mosaico fluido. Então, são tubos membranosos. Tá? Aí, na hora que eu estava observando, eles viram que tem dois tipos de tubo. Tá? Olha aqui para você ver. Ó. Olha aí. Ó. Olha aí para você ver. Ó. Tá? Olha aí para você ver. Dois tipos de tubo. Então, tem uns tubinhos mais compridos, mais retos, cheios de grãos na superfície. E tem uns tubos mais tortos, retorcidos aí, não sei o quê, sem grãos na superfície. Sem grãos na superfície. Então, os tubos que têm grãos na superfície, eles chamaram de retículo endoplasmático rugoso ou granular, conhecido também como ergastoplasma. Tá? Ergastoplasma. Quase ninguém usa esse nome, não, porque esse nome a gente só usa em microscopia óptica. Isso aqui é microscopia eletrônica, então a gente quase não usa esse aqui, não. E esses tubos sem os grãozinhos na superfície
retículo endoplasmático liso ou agranular. Tá? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Tá? Bom, o retículo endoplasmático rugoso, então, olha aqui, ó, essa região toda aqui, ó, tudo isso aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, tá vendo? Os tubos achatados, os pontinhos pretos na superfície, são ribossomos. São ribossomos, com RNA mensageiro, tal, produzindo proteína. Tá? Então, toda essa região que eu marquei aqui, é retículo endoplasmático rugoso. Então, os ribossomos estão aqui. Você não está vendo o RNA mensageiro, mas ele está aí. Produz proteína e joga a proteína dentro do retículo. Tá? Então, esse é o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Ele tem ribossomos aderidos na parede dele. Produz proteína. Claro, tem ribossomo, produz proteína. Essa proteína que é jogada dentro do retículo rugoso, futuramente, ela vai ser empacotada, mandada para fora da célula. E a gente chama isso de exportação. Tá? Está falando brincando, né, Ramon? É exportação mesmo. A gente chama isso de exportação mesmo, no mundo inteiro. Proteínas exportadas, mandadas para fora da célula. Tá? Agora, essa região toda, aliás, para cá, né? Essa região toda, retículo liso, sem ribossomos aderidos na superfície. E mais esculhambado, né? Você está vendo que aqui é mais paralelo, né? Está vendo? Mais paralelo, retículo rugoso. Retículo liso é mais esculhambado. Tá? Então, retículo liso não produz proteína, ele não tem ribossomo. Tá? Então, o que ele faz? Principalmente duas coisas. Neutraliza substâncias tóxicas, como medicamentos, drogas e, inclusive, o álcool, e produz lipídios. Inclusive hormônios, viu? Aqueles hormônios lipídicos, tipo hormônio sexual, progesterona, testosterona, são produzidos em retículo liso. Tá? Produz lipídios. Tá? Gordura também, óleo também, produzido em retículo liso. Tá? Até aqueles lipídios de membrana, os fosfolipídios da membrana, são produzidos em retículo liso. Tá? Síntese de lipídios. Neutralização de substâncias tóxicas. Ramon, você falou medicamento, falei. O medicamento é tóxico? É. Ele é destruído. Seu organismo vai destruir nele. Tá? Medicamento não pode acumular no seu organismo, né? Ele tem que ser destruído. Aí tem medicamento que demora 12 horas para destruir. Aí você tem que tomar um medicamento de 12 em 12 horas. Tem medicamento que demora 6 horas. Tem que tomar um medicamento de 6 em 6 horas. Na verdade, é uma questão de meia-vida. Medicamentos têm meia-vida. Tá? Aí, quando reduz lá para 1/4, por exemplo, você tem que tomar de novo. Tá? Vamos supor que a meia-vida dele seja 4 horas. Você tomou o medicamento, daqui a 4 horas você tem metade, daí mais 4 horas você tem 1/4. Então, dentro de 8 horas, ele reduziu para 1/4. Aí você tem que tomar de novo. Tá certo? Aí, tomar de 8 em 8 horas. É exatamente isso, é meia-vida. Igual na radioatividade. Tá? Igual na radioatividade. Mesma coisa. Tá? Então, o retículo rugoso produz proteínas para exportação. Retículo liso neutraliza a substância tóxica, chamada detoxificação. Inclusive o álcool, né, gente, no fígado, né? O papel importantíssimo do fígado, neutralizar álcool, também medicamentos, né? Graças à presença de grande quantidade de retículo liso nas células do fígado. Tá? E produção de lipídios em algumas outras células. Aí. Olha uma foto aqui de microscopia eletrônica, de retículo rugoso. Olha como é que ele é organizado. Falei com vocês que ele era paralelo, né? Ele era paralelo, mas, né? Paralelo, né? Mas esse aqui exagerou na dose, né? Esse aqui está mais paralelo que os outros. Tá? Olha o desenho esquemático aí. As cisternas achatadas, os ribossomos. Não está desenhado o RNA mensageiro. Então, eu vou desenhar o RNA mensageiro aqui.
Vou desenhar fazendo aquela espiral. Vou desenhar fazendo aquela espiral. Tá? Tá aí, ó, o ribossomo aí ligado com o RNA mensageiro. Tá certo? Ligado com o RNA mensageiro. Tá? Retículo rugoso. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Golgi, não é Golgi, não. Tá? Camilo Golgi, tá? Italiano. Tá? Camilo Golgi. É Camilo Golgi, não. Italiano não chama ninguém de Golgi, não. Italiano é gritado. Golgi, né? Pizza, tá certo? É desse jeito, né? Tem Camilo Golgi, que descobriu em 1898 uma estrutura dentro da célula, que com o microscópio eletrônico, na década de 1950, o pessoal viu que era sacos membranosos, cisternas membranosas empilhadas, né? Sacos membranosos achatados e empilhados, tá? Associados com pequenas vesículas e grandes vesículas. Então, você imagina se os 4 sacos de arroz empilhados, pequenas bolinhas de um lado, bolinhas de ping-pong, grandes bolinhas do outro lado, bolas de futebol de salão do outro lado. Tá? Então, isso é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, como tem aparecido aí no Enem, complexo golgiense. Tá? Então, são as cisternas membranosas achatadas empilhadas, pequenas vesículas, grandes vesículas. Então, essa é a estrutura do complexo de Golgi. Tá? No microscópio eletrônico, ele aparece assim. Ó, tá? Aqui são as cisternas membranosas achatadas e empilhadas. Aqui em cima dá para vocês ver umas pequenas vesículas. Está vendo? Dá para ver aqui umas pequenas vesículas. E aqui embaixo dá para você ver as grandes vesículas. Tá? As grandes vesículas. Então, isso é o complexo, né? As cisternas membranosas, pequenas vesículas e grandes vesículas. Tá? Que tem gente que fala, descreva o complexo de Golgi. Ah, são cisternas membranosas empilhadas. Não. Cisternas, pequenas vesículas e grandes vesículas. Porque se fosse só cisterna, não seria complexo, né? Complexo tem várias coisas, né? Pequenas, grandes e cisternas. Tá? Senão seria um simplexo, né? Só tem cisterna. Né? O complexo de Golgi, gente, ele recebe proteínas que vêm do retículo endoplasmático rugoso. Nós vamos ver isso em vários outros desenhos, tá? Nós vamos ver isso em vários outros desenhos. Mas o retículo endoplasmático rugoso, esse aqui, ó, produz proteínas. As proteínas saem dentro de pequenas vesículas, que são as vesículas de transporte. Está vendo tanto aqui, ó? Pequenas vesículas? Então, o retículo rugoso produz pequenas vesículas, que são vesículas de transporte, e essas vesículas, elas vêm aqui, ó, para a região do complexo de Golgi. O que tem dentro dessas vesículas? O que tem dentro dessas vesículas? Proteínas. O que elas estão indo fazer no complexo de Golgi? Estão indo ser empacotadas para ser mandadas para fora da célula. Tá? Então, o retículo rugoso produz as proteínas vêm em pequenas vesículas para a região do complexo de Golgi. Agora, como é que elas fazem esse caminho? Quem é que leva elas até lá? Ou elas vão assim, uma hora eu chego lá. Deixa a vida me levar, que uma hora eu chego lá. Hein? Como é que as pequenas vesículas saem do retículo rugoso e vão levar a proteína lá do complexo de Golgi? Quem é que leva elas? Quem é que leva? Quem é que vai levar ela? Proteína motora, tá? Proteína motora vai carregar essas vesículas da região do retículo rugoso para a região do complexo de Golgi. As proteínas motoras, aquelas lá, tá?
Cadê a miserável? Vai carregar a vesícula, tá? Da região do retículo rugoso até a região do complexo de Golgi. Tá? E a proteína vai ser jogada dentro do complexo de Golgi. A proteína vai ser jogada aqui dentro. Por isso que aqui em cima está grosso, tá? Porque está recebendo proteínas aqui dentro. Essas proteínas vão passar pelas cisternas do complexo de Golgi, podem sofrer modificações, que a gente chama de conjugação de proteína, modificação das proteínas. Depois elas são empacotadas em grandes vesículas. Elas são empacotadas em grandes vesículas para ser mandado para fora da célula. Então, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, ele armazena e conjuga proteínas. Conjugar proteínas, gente, é modificar a proteína. Ligou um açúcar nela, aí vira uma proteína conjugada, né? Uma proteína com açúcar. Ligou um lipídio, ligou um metal, tá? Então, armazena, conjuga, empacota essas proteínas dentro de grãos, vesículas, que são chamados grãos de secreção. Grãos de secreção. E aí é mandado para fora da célula. Essa é a função principal do complexo golgiense. Mas, algumas vezes, essas vesículas não são mandadas para fora da célula. Ué, por quê? Porque elas contêm enzimas digestivas que vão agir dentro da célula, vão digerir coisas dentro da célula. Aí, essa vesícula não é chamada de grão de secreção, ela vai ser chamada de lisossomo. Tá? Ela vai ser chamada de lisossomo. Vai ter um desenhozinho melhor aí na frente, tá? Aí eu mostro com mais detalhe, certo? Então, tá aqui, ó. Olha o desenhozinho aqui, ó. Núcleo. Próxima aula. Retículo rugoso. Os ribossomos, aqui, ó, os ribossomos produzem proteína. Esse rabicho azul aí é a proteína. A proteína no retículo rugoso, olha aqui, ó, vai ser empacotada em pequenas vesículas. Vesículas de transporte, VT. Tá? Então, a proteína é produzida no retículo rugoso, vai para pequenas vesículas. Essas pequenas vesículas jogam a proteína no complexo de Golgi. Aqui está o complexo de Golgi. Está nem escrito aí, não, né? Então, vou escrever aqui. Complexo golgiense. Golgiense. Né? Aí. Complexo golgiense. Tá? As proteínas são jogadas aqui dentro, passam de uma cisterna para outra, vão se modificando, saem em grandes vesículas, que são os grãos de secreção, e a proteína é mandada para fora da célula, e esse fenômeno de mandar substâncias úteis, proteínas, enzimas, anticorpos, para fora da célula, a gente chama de secreção. Então, isso aqui é uma célula secretora, uma célula que está produzindo proteínas úteis, que são jogadas lá fora da célula para exercer sua função fora da célula. Tá? Então, aí você tem enzimas, anticorpos, um monte de coisa. Certo? Beleza? Então, esse é o caminho aí do grão de secreção. Então, uma célula secretora de proteína, uma célula produtora de proteína para mandar para fora da célula, tem isso aí. Ó. Retículo rugoso sintetiza a proteína, produz a proteína. Vesículas de transporte são levadas pelas proteínas motoras do citoesqueleto para o complexo de Golgi. Jogam as proteínas lá dentro, são armazenadas, modificadas, empacotadas em grãos de secreção, mandadas para fora da célula. Tudo que eu falei de citoplasma está aí. Citoesqueleto está aí, transportando aí as vesículas. Ribossomo está aí. Retículo endoplasmático está aí. Complexo de Golgi está aí. Grão de secreção está aí. Só falta o lisossomo, que também está aí. Tá? Então, aqui, ó, mesma coisa. Retículo rugoso. Essas borboletinhas aqui, é os ribossomos. Feio, né?
os ribossomos. Produz a proteína. Feia demais essa proteína, ficou quase da mesma cor aqui do tubo. Proteína amarelinha aqui, ó, jogou dentro do tubo. Saiu numa pequena vesícula, vesícula de transporte. Citoesqueleto levou ela para o complexo de Golgi. Passou de uma cisterna para outra, de uma cisterna para outra, e agora vai sair na forma de vesículas. Aqui vai sair um grão de secreção. Citoesqueleto leva ele para a membrana, joga a proteína fora da célula. Grão de secreção. Agora, esse aqui, ó, não foi lá para a membrana. Por quê? Porque esse aqui, dentro dele, tem enzimas digestivas que agem dentro da célula, tá? Enzimas digestivas de ação intracelular, tá? Enzimas digestivas que vão agir dentro da célula. Onde é que elas foram produzidas? Onde que essas enzimas foram produzidas? Onde que elas foram produzidas? Onde que elas foram produzidas? Em onde que essas enzimas foram produzidas? Onde? Vamos, gente. Vamos, Rafaela, confio em você. Estou pensando? Tem 3 minutos, não, hein? Não tem 3 minutos, não. Pressão total, Rafael. Pressão total. Vou pegar no seu pé. Sei que você gosta. Pegando no seu pé, perguntar até. Hein, senhor Thales? Onde é que essas enzimas são produzidas? Olha lá, ó. Volta aqui, ó. Volta. Retículo rugoso. A enzima ela é produzida no retículo rugoso. Tá? Ela é armazenada, modificada no complexo de Golgi. E aí vai para o lisossomo. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque os alunos caem nessa bonitinho. Onde que é produzido, presta atenção, onde é produzido o lisossomo? O lisossomo, onde que ele é produzido? No complexo de Golgi. O lisossomo, a vesícula, é produzida no complexo de Golgi. Agora, a enzima que está lá dentro, a enzima que está dentro do lisossomo, ela veio lá do retículo rugoso. Foi produzida pelo ribossomo aderido ao retículo rugoso. Ribossomo aderido ao retículo rugoso. Com RNA mensageiro tal, e tudo mais. Tá certo? Beleza, Rafael? Beleza? Tranquilo? Beleza? Tá bom. Olha aqui, ó. Uma célula produtora de proteína. Uma célula que faz secreção de proteína. Embaixo da célula, aqui, ó, aqui embaixo da célula, está passando o sangue. Vaso sanguíneo está passando aqui embaixo. A célula pega aminoácidos do sangue da pessoa. A célula pega aminoácidos que vão para o retículo rugoso. Olha o retículo rugoso aqui. Olha o retículo rugoso aqui. Produz a proteína. Produz a proteína. Proteína vai para o complexo de Golgi. Vai para o grão de secreção. Vai para fora da célula. Tá? Vai para fora da célula. Beleza? Certinho? Esse caminho aqui, ó. Vai para o retículo rugoso, sintetiza a proteína, vai para o complexo de Golgi, grão de secreção, fora da célula. Então, os aminoácidos entram pela região basal da célula, base da célula,
As proteínas saem pela região do ápice da célula, lá em cima. Agora, essas coisinhas aqui são mitocôndria. Eu não falei de mitocôndria ainda, vou falar agora, tá? Mas mitocôndria produz energia, todo mundo sabe disso. Então, a mitocôndria aqui, ó, ela fornece energia para a síntese de proteína. Aí o complexo de Golgi armazena, conjuga e empacota. Os grãos de secreção amadurecem, na verdade, eles perdem água, vão ficando mais escuros, perdem água para economizar água, a célula aproveita a água, e a proteína é jogada para fora, onde vai exercer uma função. A proteína vai exercer uma função fora da célula. Então, aí chama secreção, uma secreção proteica, enzima digestiva, qualquer coisa assim. Tá? Beleza? Valentina, beleza? Valentina, deu para pegar legal aí? Tranquilo? Tá. Outro desenhozinho de lisossomo, ó. Outro desenhozinho de lisossomo. Gente, esse desenhozinho tudo tem na internet, tá? Esse aqui, por exemplo, tinha na internet preto e branco. Aí eu colori para ficar mais bonitinho e tal, mais simpático, tá? Mas esse desenho você acha tudo na internet. Quem vai elaborar a prova também, né? Também. É claro que a gente modifica, bota umas coisas aí e tal, né? Apaga umas, põe outras, certo? Mas esses desenhos estão prontos na internet. O cara pegar um desenho desse e jogar na prova, filho, não custa nada. Entendeu? Não custa nada, o desenho está pronto. Tá? Isso é um perigo. Tá? Depois da prova que você vai ver que esse desenho estava na internet. É terrível isso. Retículo rugoso. Os pontinhos aqui são os ribossomos. Muito feinho, mas são. Vesícula de transporte, que é a pequena vesícula, carregada pelo citoesqueleto. Tá? Joga a proteína no complexo de Golgi. Armazena, modifica. Sai uma grande vesícula, só que essa grande vesícula agora é um lisossomo primário. É um lisossomo 1. Lisossomo 1. Lisossomo primário. O que é um lisossomo primário? É o lisossomo mesmo. O que sai lá do complexo de Golgi. O que ele pode fazer? 3 coisas. Digerir uma partícula que foi englobada pela célula. Membrana está aqui, ó. A célula englobou uma bactéria. Faz de conta que é uma bactéria. Englobou a bactéria. Pode ser fagocitose, pode ser pinocitose, pode ser endocitose, não interessa. Aqui foi endocitose. A bactéria está dentro de uma vesícula, endossomo. Podia ser um fagossomo, pinossomo, qualquer mecanismo de englobar a partícula. Está lá o endossomo, o lisossomo junta com ele. Aí forma o lisossomo secundário, L2. Lisossomo secundário, que é o lisossomo primário fundido com a vesícula que foi englobada aqui. O material que foi englobado. As enzimas digestivas passam para lá, vão digerir o material. Vai sobrar um resto. Corpo residual. Esse corpo residual, material vai ser jogado para fora da célula. Aí não é secreção, tá? Aí não é secreção. Aí a gente chama de plasmocitose. Plasmocitose. Ou, se você preferir, defecação celular. É meio feio o nome. Defecação celular. Plasmocitose ou defecação celular. É quando a célula pega resíduos, corpo residual, aquele material que serviu de alimento, aí as sobras ela manda para fora da célula. Tá? Quando o lisossomo faz isso, digere uma coisa que veio de fora, aqui, ó. A coisa veio de fora. O lisossomo foi lá e digeriu. É uma coisa de fora, diferente. Fagos comer, heterodiferente. A célula comeu, a célula digeriu.
uma coisa diferente, uma coisa que veio de fora. Então, isso a gente chama de heterofagia. Heterofagia. Tá? Digerir uma coisa que veio de fora. Por exemplo, uma ameba comeu uma bactéria, vai digerir, heterofagia. Um glóbulo branco aí no seu sangue aí, comeu uma bactéria, vai digerir, heterofagia. Agora, quando o lisossomo se ajunta e joga as enzimas digestivas numa vesícula contendo um pedaço velho da célula, isso aqui é um pedaço velho da célula, tá? Pode ser uma mitocôndria velha, isso aqui é uma mitocôndria velha, desnecessária. Podia ser retículo gozo, podia ser qualquer coisa. Um pedaço desnecessário da célula, a célula não está precisando daquilo mais, ou está velho, não funciona, o lisossomo junta lá, forma um lisossomo secundário, digere corpo residual, manda para fora também. Plasmocitose. Só que agora você está comendo uma coisa da célula, né? Comendo uma parte da própria célula. Então, é autofagia. Fagos comer, auto próprio. Comendo a si mesmo, comendo um pedaço da própria célula. Tá? Então, heterofagia. O lisossomo vai digerir uma coisa que veio de fora, fagocitose, pinocitose, endocitose, não interessa. Autofagia. Vai comer uma parte da própria célula, mas uma parte que não está funcionando ou que está sobrando, não vai prejudicar a célula. Normalmente não prejudica. Normalmente. Tá? E a autólise é o seguinte, a autólise está representada aqui não, é o rompimento do lisossomo. Se o lisossomo romper, tá? Se o lisossomo romper, as enzimas digestivas escapam e matam a célula. A célula morre, a célula é digerida por dentro. Tá? Então, a autólise provoca morte celular. Tá? Provoca morte celular. Pode acontecer por várias razões. Isso, inclusive, no enfisema pulmonar, isso aí acontece. Falei que a autofagia não costuma dar problema, mas em caso de fome extrema, né? Fome extrema, a sua célula pode começar a comer parte dela mesma e se prejudicar, né? Células musculares que comem parte dela mesma, elas vão perdendo força, né? Vão perdendo energia. Tá? Pode acontecer. Tá bom? Essa imagem de microscopia eletrônica mostra uma célula de defesa nossa, que é um macrófago, tá? Célula fagocitária, célula de defesa. Nós falamos dela lá na defesa celular, certo? Aqui é o núcleo da célula. E essas bolotas são lisossomos. Essas bolotas são lisossomos. Então, isso é uma célula de defesa, ela fagocita e digere coisas, então ela tem que ter muitos lisossomos. Muitos lisossomos. Ô, Rafaela, está me ouvindo aí, Rafaela? Qual lisossomo que é maior, Rafaela? Qual lisossomo que é maior, Rafaela? Esse aqui ou esse aqui? Qual que é maior, o de cima ou o de baixo? Qual que é maior? Não sei, Rafaela. Não sei. Sabe por quê, Rafaela? Pelo seguinte. Isso aí é um corte feito na célula. Tá? Então, o lisossomo está aqui. Se eu cortar o lisossomo, na beiradinha, raspando, casquinhando ele, tá? Eu vou achar que ele é pequeno. Tá certo? Se eu cortar ele na beiradinha, eu vou achar que ele é pequeno. Se eu cortar ele exatamente no meio, eu vou achar que ele é grande. Agora, esse aqui eu não sei onde é que cortou. Está parecendo que o de cima é maior que o de baixo, concordo com você. Mas se esse aqui cortou na casquinha, e na hora que cortar exatamente no meio, pode ser muito maior. Porque são cortes que são feitos. Tá, Rafaela? Então, você imagina, por exemplo, um ovo cozido.
Você imagina um ovo cozido com a gema dura. Imagina um ovo cozido com a gema dura. Tá? Sempre que você cortar esse ovo cozido, você vai ver a gema? Sempre que você cortar o ovo cozido, você vai ver a gema? Não, né? Se você cortar na pontinha, vai dar um ovinho de codorna, não vai ter gema. Você cortar no meio, aí a gema, entendeu? É a mesma coisa ali desse desenho. Tá? Você tinha perguntado aqui se necrose tem a ver com autólise. Totalmente. Totalmente. Tá? Quando a célula rompe, tá? Quando a célula morre e rompe, tá certo? Arrebenta, e os pedaços dela saem, espalham no ambiente, as células de defesa juntam naquele lugar e viram a guerra aquele lugar ali. Então, isso é o processo de necrose. Isso é o processo de necrose de tecidos. Tá? Escapa enzima digestiva, faz um inferno danado. Tá? Faz um inferno danado, exatamente. Necrose tem a ver com isso. Tá? Agora, tem uma outra coisa que chama apoptose. Apoptose. Tá? Existe necrose, você até adivinhou o próximo slide, né? Existe, né? Adivinhou? Não, mandei isso para vocês antes, você já deve ter olhado, sei que você é esperto. Necrose está aqui, apoptose está aqui. Tá? Necrose é que eu falei com você. Aqui a célula arrebenta, tá? Lisossoma arrebenta, enzima digestiva escapa, tá? Digestão enzimática, vazamento do conteúdo celular, aí dá inflamação, dá tudo é porcaria, a necrose. Agora, existe a apoptose, que é a morte celular programada. Que isso, irmão? Como assim? A célula se programa para morrer. Ah, mas como assim? Algumas células têm que morrer. Algumas têm que morrer. Então, é uma programação genética com participação de enzimas chamadas caspases, tá? Não tem ruptura da célula. Olha aqui, ó, na necrose, a célula rompe. Aqui a célula fragmenta, tá vendo? Ela forma fragmentos, mas ela não rompe. A membrana não rompe. Porque quando a membrana rompe, é que dá necrose. Atrai células de defesa, vira uma bagunça danada. Agora, aqui também atrai células de defesa, mas menos, uma coisa mais controlada. Tá? Então, não tem ruptura celular, não tem inflamação. Então, quando ocorre a apoptose, o núcleo vai diminuindo, a célula começa a formar pedaços menores, que são corpos apoptóticos, e aí o macrófago vem e come esses corpos apoptóticos, está limpinho. Agora, aqui não, aqui virou uma bagunça, aqui dá necrose e inflamação. Tá? Então, duas situações famosas. Esse desenho aqui já caiu na prova de vestibular da UFMG. Esse desenho aqui. Tá? A regressão da cauda do girino envolve a apoptose. Tá? Envolve a apoptose e aproveita as proteínas e tudo mais ali. Tá? Ele não tem uma inflamação e perde o rabo, não. Tá? Ah, o girino de rabo inflamado, coitado, não tem isso, não. Tá? Vai regredindo por mecanismo apoptótico. Tá? E na mão do feto, né? Na mão do feto, existem umas membraninhas. Quando a mão se forma, existem umas membraninhas entre os dedos, chamadas membranas interdigitais. Essas membranas têm que desaparecer. Então, essas células, essas membranas morrem por apoptose, os dedinhos ficarem separados. Senão, os dedos vão ficar presos. Tá? O dedo ficou preso lá. Tá? Por que o dedo ficou preso? Porque não ocorreu a apoptose das membraninhas. Tá? Como elas são muito pequenininhas, né, gente? O cara vai ficar igual um pé de pato, não. Tá certo? Uma mão de pato, não. Elas são muito pequenininhas, elas vão prender um dedo do outro. Tá? Vão prender o dedo. Aí pega uma tramontina, né? Pega uma tramontina boa, lá separa os dedos. Né? Calma, não é bem assim, não. Né? Não é bem assim, não. É fácil separar, mas não é bem assim. Não. Tramontina, não, né? Pega a mão. Né? Muito bem. Então, isso aí é a apoptose. Tá? Alguma dúvida aí? Tudo isso está ligado, hein? Tudo isso está ligado. Vamos pegar aquele desenho lá. Cadê o desenho? Esse aqui, ó, tá?
ribossomo, retículo rugoso, vesícula de transporte, citoesqueleto, complexo de Golgi, grão de secreção, lisossomo, digestão de coisa que veio de fora, fagocitose, digestão de partes velhas não funcionais da célula, autofagia, heterofagia e autólise e morte celular devido ao rompimento dos lisossomos. Tá? Aliás, pode romper o lisossomo primário ou secundário, tanto faz. Tem enzima dentro deles, tá? Pode ser esse aqui também, tá? Tem enzima dentro deles. Qualquer um que romper, a célula morre, tá? Mitocôndria. Mitocôndria é a organela mais manjada de todas, né? A organela mais manjada de todas. Eu sempre, os alunos, né? Aqueles alunos que eu já dei aula aí há 30 anos atrás, né? Aí, de vez em quando, a gente encontra com eles aí, né? Aí, quando o aluno, então, é filho de ex-aluno, né? Quando o aluno é filho de ex-aluno, né, Valentim? Aí, mãe falou que não lembra quase nada de biologia, mas ela lembra da mitocôndria, né? Ela lembra da mitocôndria, né? E da mitocôndria é aquilo que os alunos sempre lembram, né? A mitocôndria é manjadíssima, né? Todo mundo lembra da mitocôndria. Todo mundo que a gente encontra foi ex-aluno. Não, eu lembro demais de suas aulas, eu lembro da mitocôndria, né? Parece que a gente fica falando de mitocôndria o ano inteiro, né? Então, a mitocôndria é uma organela extremamente importante, tá? Ela tem duas membranas. Ela tem uma membrana externa, olha aqui, uma membrana interna. Lembra que toda membrana dentro da célula é semelhante à membrana plasmática, tá? A membrana interna faz essas projeções, chamadas de cristas mitocondriais, né? Cristas mitocondriais. Então, tem a membrana externa, tem a membrana interna, formando as projeções, que são as cristas mitocondriais. Tá? Entre a membrana externa e a membrana interna, tem um espaço chamado câmara externa, e lá dentro tem um outro espaço chamado de câmara interna. Existe a câmara externa, que está aqui, e a câmara interna, que está aqui. Só que ninguém conhece isso como câmara interna. Por quê? Porque ela é preenchida por um líquido, né, semelhante ao hialoplasma, água, sais minerais e tal, que a gente chama de matriz mitocondrial. Tá? Então, geralmente, o que os alunos mais lembram é o quê? A membrana externa, a membrana interna, que forma projeções, que são as cristas mitocondriais, tá? E a matriz mitocondrial. Normalmente, os alunos lembram disso. Agora, o que tem mais dentro da mitocôndria? DNA circular. Não é circular bonitinho assim, não, tá, gente? É que eu peguei um desenhozinho de um DNA bonitinho. Mas ele não é circular assim, não. Ele é assim, ó, tá? Ele é assim, tá certo? É desse jeito. Tem emenda aqui, tá? É um DNA circular não associado com proteína. Ou seja, um DNA parecido com DNA de bactéria. Que o DNA nosso ele é associado com proteína. Esse DNA não é. E também encontramos ribossomos. Ribossomos. Então, presta atenção, a mitocôndria tem seu material genético, ela tem material genético para produzir proteínas e ela tem a maquinaria necessária para produzir proteína, que é o ribossomo. Tá? Então, a mitocôndria produz proteína para ela, para as necessidades dela. Tá? O que a mitocôndria faz mesmo para nós é a produção de energia. Mitocôndria produz energia, produz ATP, né? Produz ATP por meio da realização das principais etapas da respiração celular aeróbica, né? A respiração celular aeróbica. Aí ela produz ATP, produz energia, tá? Por meio da realização dessa respiração celular. Processo bastante complexo. Respiração celular. Tá bom? Certinho? Cuidado com isso aí, tá?
Muito cuidado com isso aí. Olha aqui um outro desenho, mostrando a mitocôndria tridimensional, né? Membrana externa, né? Membrana externa, cadê? Membrana externa, aqui, né? Membrana interna, essa dobradinha aqui por dentro, tá? Membrana interna aqui também, certo? A câmara externa, o espaço entre a membrana externa e a interna, câmara externa. A matriz mitocondrial cheia de líquido, tá? Olha o DNAzinho ali, olha os ribossomos aqui, né? Olha os ribossomos aqui. Agora, na crista mitocondrial, aqui, ó, na crista mitocondrial, aqui ampliado, na crista mitocondrial, tá vendo? Eu posso encontrar umas bolinhas, que não é ribossomo, não, tá? São chamadas partículas elementares, onde existe uma enzima importantíssima. Perguntaram isso no Enem já, viu? Perguntaram isso no Enem já. ATP sintase. É uma enzima que fica aqui na crista mitocondrial, nessas partículas elementares, está relacionado com a produção de ATP. ATP sintase. Tá? Então, esse aqui é o desenho esquemático mostrando. Aqui, microscopia eletrônica. Essa foto é manjadíssima. Por que ela é manjadíssima? Porque ela mostra aqui uma mitocôndria com suas cristas mitocondriais bem visíveis, e aqui embaixo ela mostra retículo rugoso. Tá? Então, quando você estiver na faculdade aí fazendo curso da área biomédica, pode ter certeza, essa foto vai cair numa prova sua. Com certeza vai cair numa prova sua. Lá de citologia, histologia, vai cair numa prova sua. Eles vão perguntar como é que chama essa organela marcada com X, como é que chama essa organela marcada com Y. Esse Y não ficou bom, não, né? Essa organela marcada com Y, tá? Mitocôndria, função, produção de energia, Y, retículo rugoso, produção de proteína para exportação, tá? Se eu vou ampliar esse pedaço aqui, ó. Vou ampliar esse pedaço aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, vou ampliar esse pedaço, ó. Ó. Membrana externa, tá certo? Membrana externa. Cadê ela aqui? Ó? Membrana externa, membrana interna formando a crista. Tá vendo? Membrana externa, membrana interna formando a crista. Tá? Duas membranas como deveria ser. Tá? Então, esse é a mitocôndria, função, produção de energia, produção de ATP, realização da respiração celular. Certo? Bom, aí vamos parar aqui, pelo horário, vamos parar aqui. Próxima aula, então, a gente fecha aí o citoplasma, tá? A gente fecha aí o citoplasma e falamos também de núcleo, tá? Falamos também de núcleo celular. Fecha o citoplasma e falamos de núcleo celular. Beleza? Certinho? Parar aqui a gravação.